O que não se mede realmente não se gerencia. Não tem como. Se você deixar de lado essa parte da tua empresa, você pode ser muito penalizado por isso. E vai sair muito mais caro depois. Porque eu afirmo para você, hoje já não temos profissionais. Em 2032, não teremos menos ainda. E quem chegar por último vai beber água suja. Vai pagar mais caro. E às vezes nem vai ter profissional. Já existe, já nasceu com a escassez, né? Já nasceu com a escassez. Profissionalmente falando, já nasceu escasso. Façam cursos de PMO. Façam inglês e façam cursos de PMO. Façam pós-graduação aí em projeto. Porque o que vai ter de demanda de implantação de reforma tributária, muita demanda. Então, se especializem aí em tributário, em reforma, mas também em gerenciamento de projetos. É muito importante. Inclusive, eu estou fazendo gerenciamento de projetos hoje porque é muito importante. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área tributária, bacharel em Ciências Contábeis e Direito, com especializações em controladoria, governança, compliance e auditoria, direito tributário e empresarial, MBA em Gestão Empresarial com ênfase em negociação, MBA Executivo em Gestão de Projetos e Perícia Judicial pelo Compeg, Rio de Janeiro. Mas não para por aí. Ela é mentora de carreira na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no IVG, Instituto Vascello Goldoni, ambos voltados para potencializar mulheres, e mentora no projeto Garra, para capacitação técnica e comportamental de jovens. Executiva tributária com trajetória consolidada nos setores automotivo, farmacêutico, bens de consumo, e-commerce, varejo, trading company e BPO fiscal. Francinelli Lima, seja muito bem-vinda ao Eleve Podcast. Alexandre, eu te agradeço pela oportunidade, de estar aqui com vocês hoje, para falar para a sua audiência sobre um tema que é muito relevante, e eu acredito que você está alcançando aí o objetivo de disseminar conhecimento para os seus espectadores. Então, para mim é um privilégio aqui. Parabenizo você pela sua iniciativa em disseminar conhecimento através da Eleve. Muito obrigado, é um prazer para nós recebermos você aqui. E, Fran, a gente vai falar um pouco hoje sobre um raio-x da reforma tributária. Mas, para a gente começar, uma pergunta pertinente. O que é a reforma tributária? Bom, Alexandre, hoje o Brasil ele tem duas reformas acontecendo, a reforma do consumo e a reforma da renda. Especificamente, o que está mais hypado hoje é a reforma do consumo, que ela veio através de uma emenda à Constituição, que é algo muito bem estruturado, muito bem pensado. Durante mais de 50 anos nunca houve reforma do consumo no Brasil. E veio a emenda, veio a lei complementar, e semana passada, dia 30 de abril, tivemos a publicação dos regulamentos e o decreto que fomenta tudo isso. Mas, de uma forma simples, ele veio substituir e simplificar o sistema tributário, que é muito complexo hoje no Brasil. Sim. E o que muda na prática para o consumidor? As pessoas querem saber se vão pagar mais ou menos impostos através dos produtos e serviços, e quais categorias serão mais afetadas. Depende. Existem categorias que eu vou trazer de uma forma que é dividindo consumo e serviço. Hoje, no Brasil, a gente tem impostos sobre consumo, que é a venda de produtos, que é o ICMS, e tem produtos sobre a prestação de serviço, que é tributado pelo ISS. Dos estudos que todos nós tributaristas temos feitos e dos trabalhos que temos elaborado, em relação à prestação de serviço, a reforma tributária tende, até o presente momento, a onerar mais esse setor. Para as fábricas, para o setor fabril, circulação de mercadoria, a tendência dos estudos é que fique mais vantajoso. Tá, então, se a gente fosse fazer um resumo inicial aqui, a gente vai pagar mais ou menos impostos? É o que eu te falei, para o setor de serviço hoje, vou te dar um exemplo prático em relação a isso. A alíquota de ISS em absolutamente mais de 5.500 municípios hoje no Brasil, ela gira em torno de 2 a 5%.
Só que com a reforma tributária, não existirá mais a figura do ISS, ele vai ser substituído pelo IBS. Então, nesse sentido, os municípios, juntamente com o Estado, eles vão ter um IVA, que chama IVA dual. Então, esse IVA pode chegar até 26,5%, a estimativa, ou seja, entre ICMS e ISS vai ter uma alíquota muito maior. Então, o setor, por exemplo, de tecnologia, que temos hoje no Brasil, para efeito de tributação de PIS e COFINS, 1.200.000 empresas que têm 3,65% de alíquota. Essa mesma que tem 3,65% de alíquota, na cumulatividade hoje do lucro presumido, que é um regime de tributação, ela vai para, segundo a calculadora disponibilizada pela Receita Federal, 8,5%. Então, é quase 5% de aumento para o setor de serviço. Mas aí eu estou tratando de uma forma macro. Existe, né, uns segmentos que o governo ali beneficiou, porque ele sabe que precisa ter estímulo, que é a saúde e a educação, porém os outros setores de serviços estão bem preocupados. Então, com certeza, o consumidor final vai pagar um pouco mais pelos serviços prestados. Vai. E o objetivo da reforma não é pagar menos imposto, é a simplificação, a transparência, porque hoje em dia você vai comprar uma mercadoria, dificilmente alguém te emite uma nota, e quando te emite uma nota, que seria o correto, você não tem a noção ali de toda a tributação por dentro que acontece. Então, o objetivo da reforma tributária do consumo é a simplificação e a transparência para o consumidor saber ali o que realmente é imposto e o que é produto. Entendi. E essa unificação de impostos é basicamente o que a gente tem no nosso quadro aqui, né? Nesse slide na Exatamente. TV. Isso. A grande engenharia aqui, muito bem trazida para a apresentação, é que hoje temos 5 impostos que serão substituídos por 2 mais o IS. O que explicando aí para a audiência o que significa cada um. O CBS, ele veio substituir o PIS e COFINS. Então, hoje o PIS e COFINS, ele é disponível para todas as empresas que faturam, enfim, e operações financeiras, enfim. Então, a CBS é uma contribuição, o PIS e COFINS é uma contribuição. Então, 2 serão substituídos por 1. E tem a figura do IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS, que é sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço. Então, e tem o IS, que é o imposto do pecado. E o que o governo quis com o IS, o imposto seletivo? Ele quis controlar o consumo de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Mas, via de regra, todo mundo está muito preocupado hoje, principalmente os empresários, com o IBS e a CBS. Então, é o que está ali tomando o coração de cada empresário hoje no Brasil. Porque a reforma tributária ela não é opcional, ela é taxativa. Todas as empresas do Brasil passarão por essa readequação. E é importante frisar para você e para a audiência que não somente o novo, porém eu continuarei até 31/12/2032 com o regime antigo, que é o que a gente chama, do lado aqui da tela, dos 5 impostos já existentes. Sim. E aí uma dica importante, para profissionais dessa área contabilidade e direito, há um mercado muito grande aí nos próximos anos para que esses profissionais possam ganhar dinheiro. Não somente ganhar dinheiro, mas vai faltar profissionais no mercado. E se eu posso dar uma dica para toda a audiência, é que faltarão profissionais tributaristas no mercado. Porque imagina todas as empresas do Brasil tendo que se estruturar do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de legislação, adequação jurídica, ao mesmo tempo. Então, todos, não somente contadores, mas todos os tributaristas, advogados, administradores focados em tributos, certamente estarão aí com seu tempo tomado e quem chegar primeiro vai beber água limpa, quem não chegar já está atrasado. Você que é executivo no setor, tem procurado mão de obra qualificada, tem encontrado ou é uma Muito difícil. dificuldade?
Hoje em dia, quem tem, trabalhe para que preserve, porque muito difícil profissionais qualificados disponíveis no mercado hoje. Tributarista disponível, não conheço. E certamente eles estão, assim, com demandas muito intensas, as consultorias, as boas consultorias, certamente as empresas de BPO também estão com muita demanda, porque outra dica que eu posso dar para a sua audiência: se preocupem com a reforma tributária. Deixa o sistema antigo de tributação terceirizado e foca no novo. Porque você trabalhar com os 2 regimes ao mesmo tempo, você não vai dar a atenção suficiente. E o back-office, o ideal é que o empresário, ele esteja focado na atividade fim dele, né. O back-office, ele tem que ficar com pessoas especialistas. Então, se eu posso dar uma dica para todos vocês, procurem o quanto antes, porque vai chegar um momento que não terão profissionais para atender e, como é uma emenda à Constituição, é uma lei complementar, o governo, mesmo mudando de governo, a reforma tributária, de uma forma ou de outra, ela vai continuar. Não Então, tem como retroagir. então fica uma dica aqui para quem está nos assistindo. Você que ainda não tem uma graduação, buscar e se formar, né, na área de ciências contábeis, administração e direito. E quem já é formado, procurar uma especialização em reforma tributária. Isso, a especialização em reforma tributária, óbvio que uma especialização em tributos, de uma forma geral, ela vai te dar uma boa base. E, na sequência, foquem na reforma tributária. Hoje a gente está falando isso, faltam 6 meses, hoje, para que a CBS entre em vigor. Hoje, em maio de 2026, a gente está em alíquotas de teste, tá, Alexandre? Então, o governo, ele está testando como que vai funcionar toda essa modificação sistêmica, estrutural. A gente não pode travar o faturamento de uma empresa, né? Então, tá em teste. Mas em 1º de janeiro de 27, certamente todos os empresários vão sentir de uma forma bem pesada o efeito do CBS. Tá. E outra pergunta que eu queria te fazer, você comentou sobre BPO. O que que um BPO faz na verdade? O BPO é a terceirização, né, de todo o trabalho de back office. Então, existem hoje BPOs no Brasil que são full, e existem BPOs que são segmentados. Toda a sua parte financeira você pode terceirizar com muita tranquilidade, contas a pagar, contas a receber. Você pode terceirizar a sua contabilidade, né, com pessoas que estão ali no dia a dia e têm os sistemas, os amparos, as tecnologias todas estruturadas para melhor atender. A parte tributária também, porque, via de regra, você não tem ali uma pessoa para te estruturar em algo que é novo. Só que existe no mercado empresas, consultorias, BPOs que já estão preparados para isso. Então, e também tem uma vantagem: uma vez que você terceiriza o seu back-office, você toma crédito disso na reforma tributária. Então, se você terceirizar em janeiro de 2027, você vai tomar crédito desse valor. Então, às vezes, deixa de ser um custo para ser ali um aproveitamento de crédito. Então, uma vantagem de caixa você terceirizar. Eu acredito que muita gente não saiba disso ainda. É, mas principalmente para a reforma tributária, onde você vai reestruturar o valor do seu produto, você vai reestruturar toda a sua cadeia de contratos, né. Então, se você trabalha numa multinacional, você entende que o seu contrato com o seu fornecedor, ele tem que ser revisto, porque vai mudar para ele. Principalmente os fornecedores que forem pelo Simples Nacional. Simples Nacional, em setembro, vai ter uma grande mudança, onde você vai optar por estar dentro da reforma enquanto Simples Nacional, ou você vai manter o seu regime de Simples. Porém, quem vai querer contratar uma empresa que não dá direito a crédito? Então, se o Alexandre é uma empresa de Simples Nacional que tá, né, que se adequou à reforma tributária e vai gerar crédito para o seu cliente, a Francinelli não, quem que o cliente vai escolher? Então, é um ponto também de atenção para vocês.
Setembro vai ter uma grande mudança em relação a isso. Procure os profissionais de tax aí e se adequem, vocês que são do Simples Nacional. É um assunto interessante, eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam disso. Se você puder detalhar um pouco mais para a nossa audiência, exatamente o que você falou, que mais abrir um pouco mais para eles entenderem a fundo o que isso significa. Exemplo, você hoje, Alexandre, tem uma PJ e essa PJ fatura, vamos bem hipoteticamente, R$ 10.000. Essa PJ, pelo seu CNAE, pelo seu código de atividade, lá no CNPJ, ela está dentro de 6% né, da guia. Em setembro, se você é B2B, se você é só empresa, você vai ter que conversar com a empresa que você, Alexandre, presta serviço e saber se você pode permanecer com um Simples Nacional a 6%, ou se você deve se adequar à reforma tributária e ter o IVA dual no percentual do IVA, que aí chega em torno de 26,5%. Você tem que fazer um acordo comercial com quem você está prestando serviço, porque você pode perder competitividade se você escolher por sua livre e espontânea vontade. E uma vez que você aumente a sua carga tributária, você também tem que adequar ali com o seu cliente, com o seu fornecedor e cliente, o preço praticado, para ficar bom para todo mundo, né, a negociação. Então, a reforma tributária vai muito além de tributo. Ela é uma readequação empresarial E de toda a cadeia. e de toda a cadeia. O consumidor final é o que sente. Quem sente mais, mas os fornecedores, né, quem Uhum. faz a produção, quem comercializa, varejo, atacado, e o consumidor final também vai perceber ainda mais, né, a diferença no preço final do produto. Sim. Inclusive, o que a norma da reforma tributária trouxe de diferente do que há hoje é justamente a tributação no destino. Porque, a exemplo, hoje, vamos colocar aqui, uma fábrica de helicópteros localizada no Rio de Janeiro, hipoteticamente. Vendendo para o estado de São Paulo, hoje o ICMS vai para os cofres do Rio de Janeiro. Com a reforma, vai para São Paulo. Então, a tributação será no destino. Uma vez a tributação sendo no destino, o grande diferencial competitivo, eu, como tributarista, entendo que seja logística. Vai compensar estar longe do seu cliente, do seu fornecedor? Se o tributo vai ser único para todos? É um ponto aí que a sua audiência também precisa levar em consideração e estudar aí com os especialistas. Significa que a gente tem que ter um bom planejamento Planejamento tributário é tudo. e também a parte estratégica para você decidir aonde vai ficar o seu negócio. Se você tiver um estado que consome o que você produz, talvez seja muito mais vantajoso você se deslocar para lá e atender mais próximo ali o seu cliente, é isso? Exato. E não, no começo da reforma tributária, vai ter uma destinação aí para os estados, um fundo de amparo aí para não quebrar os estados. Não sei se você já ouviu falar em guerra fiscal. Sim. Então, existe muita guerra fiscal no Brasil. O estado, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro incentiva a 3% de ICMS, enquanto Pernambuco, através do Prodep, incentiva as compras. O TTS em Minas incentiva a importação com diferimento de ICMS. Cada estado chama a atenção do seu contribuinte de alguma forma. Então, esses incentivos fiscais também tendem a acabar até 2032. Então, muitos segmentos têm que prestar atenção, porque não vai haver regime aí de incentivo fiscal. Então, o cálculo tem que ser do estrutural mesmo, do valor do produto, a logística se compensa e a tomada de crédito daquele fornecedor se compensa e controlar através, que vai ter uma ferramenta para isso que chama split payment, né, que ainda está em discussão. Não vou entrar aqui no detalhe, porque o split ele é como se fosse uma compensação bancária. Você pode tomar o crédito, uma vez que foi pago o imposto e você viu ali o pagamento, o governo deixa. Interessante. E como está a atualização dos documentos relacionados à reforma? O governo tem atualizado com frequência? Está tendo muitas revisões? Só para o pessoal poder entender essa dinâmica. Olha,
Primeiro foi trazido a PEC, né, 45, depois veio a emenda à Constituição. Uma vez que você fala de Constituição Federal, está cravado na pedra. Então, emendou-se a Constituição, é para não voltar atrás. Depois veio a Lei Complementar 214, e semana, né, passada, em 30 de abril, o governo soltou os regulamentos. O que são regulamentos? É o regulamento e o decreto, tá? A nível federal são os decretos. É o modus operandi de como vai ser tratada a reforma. Então, diariamente, o governo tem falado sobre isso, os tributaristas têm estudado sobre isso, através de fóruns, através de encontros, através de cursos, através de encontros de pós-graduações. Então, realmente está hypado e é o assunto mais falado do momento. Isso é importante, a gente está atualizado e essa atualização ela pode sair sempre alguma coisa nova. A mais Sempre. recente tem quantos dias que saiu, aproximadamente? É aproximadamente 9 dias atrás, porque foi dia 30 de abril e realmente, e essa que saiu tem promessa de que sairão mais. Então, o governo ele está tratando de uma forma, a própria reforma tributária, ela é progressiva, É viva, ela é viva, é até dinâmica. 2032. Ele não consegue alterar tudo de uma vez só, porque é um sistema complexo. E a gente também corre o risco de, caso troque-se o governo federal, né, a gente tem eleição nesse ano, pode mudar outras coisas, né, que vem Pode com mudar, outras ideias, né, é, outras propostas socioeconômicas aí, pode influenciar diretamente em outras atualizações da reforma. atualizações da reforma, acredito que sim. A reforma em si, não. A reforma, como teve a emenda à Constituição, a reforma não retroage. A forma como a reforma será conduzida, podem ter mudanças políticas, sim. Interessante. Uma coisa que me preocupou bastante é essa questão de serviço. Provavelmente o consumidor final vai pagar um pouco mais caro por isso. Se a gente pegasse uma região do Brasil, um estado especificamente, e detalhasse um pouco só para a nossa audiência entender. Vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. Como ficaria hoje a participação dos setores lá? Quantos por cento do que se produz em São Paulo é relacionado ao setor de serviços? Quanto é proporcional ao setor fabril? Você tem mais ou menos essa ideia para passar para a gente? É uma estimativa, porque São Paulo é a primeira cidade do Brasil, né, a mais falada. Então, São Paulo hoje, cerca de 60% da prestação de serviço é concentrada em São Paulo, no estado como um todo, e 40% fabril. Acredito, a proporção estimada média seria 40-60. Mas São Paulo, ele não serve como parâmetro, porque ele não vai sentir a reforma, porque logisticamente São Paulo compensa muito. Então, acho que o estado que mais vai ganhar, tende a ganhar aí, é São Paulo, Rio, esse eixo logístico do Brasil aí que tem facilidade de estradas, tende a ganhar. Não pela reforma, mas pela logística. E quando a gente olha para estados, por exemplo, mais distantes aqui da região sudeste, como estados do Nordeste, o impacto vai ser grande lá na sua visão? Para o Nordeste, eu entendo que terá um impacto, porém, conforme eu falei, tem um fundo destinado a amparar aí os estados como um todo. Então, por 20 anos, o comitê, né, criou essa ferramenta para não quebrar. A intenção não é que quebre nenhum estado. A intenção é que simplifique a tributação. Então, por exemplo, Pernambuco tem PRODEP, PEAP, são incentivos fiscais fortes em Pernambuco. Porém, a logística até Pernambuco, ela é um pouco distante aí, enfim. Então, provavelmente o governo vai proteger de alguma forma os estados que estão situados aí no Nordeste brasileiro, nos eixos que logisticamente demoraria muito saindo de uma fábrica de São Paulo um produto até lá. E como a tributação será no destino, se os consumidores, onde tem muita volumetria, né, de consumo, tende a ter arrecadação. Mas É, certamente nos preocupa, sim, o Nordeste, enfim, onde região não tem norte também. região norte, que hoje é muito interessante por conta de incentivo fiscal que eu te falei que vai acabar aí até 2033. É, faz todo sentido. Por tudo que foi falado anteriormente, provavelmente ao longo dos anos vai ter um impacto significativo nessas Considerável. economias. Sim. E o comitê, ele está atento a isso, né? Tem um comitê gestor que junto com outros órgãos aí, enfim, tem esse papel de proteger, né, a economia.
É, porque o impacto seria muito grande, né? A perda da vantagem competitiva para alguns e o ganho para outros, né? Ia desbalancear bastante o mercado. Só que não é simplista, tá, Alexandre? A gente não pode colocar de uma forma macro e achar que esse segmento vai ter vantagem, esse estado vai ter desvantagem. Depende. É por isso que é importante você procurar, a audiência procurar um especialista para fazer um planejamento tributário para que não se quebre no meio do caminho. Então, o planejamento ele vem do estratégico da empresa, né? Os CEOs, enfim, se juntem aí e procurem realmente o melhor ali para o teu negócio do ponto de vista das atualizações da reforma. Revisão de contrato, muita gente não presta atenção, mas tem que revisar. O teu contrato que existe hoje com esses tributos vigentes não pode ser o contrato que você vai ter lá na frente. Tem que ter uma revisão contratual. Muito importante, né? Fica a dica para a nossa audiência, entender um pouco mais isso, procurar alguém que conheça sobre o assunto, para Os que ela possa advogados se também. antecipar. Advogados Isso, também. isso. Porque em 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS vai acabar do ponto de vista ali da normativa, da lei. Porém, no mundo jurídico, que é o mundo que a gente permeia, ele vai valer 5 anos antes. Então, haverão processos, o governo pode questionar alguma coisa. Então, assim, sempre tem um amparo de um tributarista, tem um amparo ali de um contador do teu lado e de um advogado especialista em tributos, para que você realmente fique resguardado. E aproveite o momento, que ainda faltam 6 meses, mas se ninguém fez ainda a estruturação de reforma, já está atrasado. E procure esses profissionais, procure cursos relacionados a isso, procure grupos. Existem muitos grupos gratuitos, existem mentorias gratuitas, existem comunidades que visam justamente a dor do Alexandre, pode ser a dor da Fran, que pode ser a dor do João e da Maria, e todo mundo se ajudando ali. Então, não precisa ser nada com custo, mas que as pessoas se unam, os tributaristas se unam para ajudar, como a volumetria de profissionais está sendo escassa, é muito importante hoje o empresário correr atrás desses profissionais. Certo. E aí a gente vai falar sobre um outro assunto que está dentro da reforma, Fran, é o cashback. Parece que um mecanismo bem interessante dentro da reforma e também um dos mais mal compreendidos. Porque as pessoas ouvem a palavra e pensam em programa de fidelidade, cartão de crédito, e na verdade não é isso. Não, é. E aí aqui eu vou colocar minha opinião pessoal, tá? Não vou trazer o que o governo quer, mas o que o governo mostra que gostaria de aplicar com o cashback é que ele vai ajudar famílias de baixa renda em relação ao cadastro único, vai trazer créditos aí, através dos créditos das notas fiscais, fomentar, né, essas pessoas que precisam de ajuda. Eu, particularmente, acredito que é uma forma que ele viu de fiscalização pessoa a pessoa. Por que eu penso isso? E não somente eu, também alguns tributaristas que vêm na mesma linha que eu. Porque hoje em dia você vai comprar, sei lá, uma garrafa de água, você não pede ali a nota fiscal e de repente, se o bar ou qualquer lugar que você comprou for muito pequeno, ele nem vai emitir o documento. Agora, em São Paulo, por exemplo, a gente tem a nota fiscal paulista. E ela gera esse crédito já. Então, uma vez que você bota seu CPF ali, e exige que a empresa emita a nota fiscal, então você está fiscalizando ali aquele barzinho. Então, o Alexandre deu o CPF dele e exigiu que ele emitisse um documento fiscal. O documento fiscal hoje é eletrônico, o governo tem acesso a partir do momento que você emite. Então, você vai ter seu cashback se você fizer um trabalho para o governo. Você vai ser um agente de fiscalização ali aonde você estiver. Sim, porque no final das contas, a grande intenção da reforma tributária é que o governo arrecade mais. É claro que ela quer mais transparência nos impostos, no entanto, né,
tem esse pano de fundo, mas a intenção, me parece ali, é que o governo consiga arrecadar mais e 100% daquilo que se comercializa no Brasil Que seja tributado. seja tributado. Faz sentido? Do ponto de vista da minha opinião pessoal, sim. Não que esteja escrito em qualquer norma, né? Não que seja pregado esse tipo de informação, mas o tributarista entende que muitos setores serão onerados, sim. Não vou garantir que vai pagar menos imposto, não. A gente tem o IVA dual, inclusive nos Estados Unidos é um IVA só, né? No Brasil é um IVA dual, porque nem deu para fazer um IVA só, de tão complexo que é o sistema. Então, foi um IVA para ICMS, ISS e um IVA para PIS e COFINS, que é uma contribuição que vai ser a contribuição a CBS. Em relação a... É o maior IVA que tem no mundo, é o IVA do Brasil. É o maior IVA. Aí, alguns amigos e colegas até de grupos falam de o IVão, né? É um super IVA, né? É pregado isso, né? Que não vai ter uma baixa de tributação, e sim uma simplificação. Todo know-how falado, simplificação, simplificação. Entendi. E os estados vão sentir bastante essa diferença, né? Vão. Os governantes aí e tal, porque a arrecadação, né, vai diferenciar um pouco do que é hoje, certo? Isso, inclusive, você não sendo da área, eu vou trazer para você essa informação. Começou-se a falar em reforma tributária, todos os estados aumentaram as suas alíquotas. Porque eles podem, né? Eles têm essa autonomia, né? Cada ente tem. O município tem autonomia, mais de 5.500 municípios têm autonomia de mexer na alíquota de ISS, os estados têm autonomia de mexer na alíquota de CMS, e quando surgiu a PEC, quando eles viram que a reforma tributária estava acontecendo, que não ia retroagir, aumentaram alíquotas todo ano. Inclusive, agora em abril, a Alagoas aumentou a alíquota dela para mais um ponto percentual aí, mais o fundo de combate à pobreza. Então, os estados estão com muito medo de quebrar e eles estão aumentando a alíquota. Uma vez que ele aumenta a alíquota, o que acontece com o consumidor? Quem que está sendo penalizado? Ele vai pagar mais por isso, pelo produto, pelo serviço. Se você pagava 18, você vai pagar 21, mais uma vez você pagando mais imposto. E talvez não seja essa tão somente o que deva ser feito. Eu acredito que a última opção seja aumento de carga tributária. Eu acho que existe muita coisa para ser feito a nível de governo, de uma reforma mesmo no governo, enfim, para que o consumidor final não seja tão penalizado. O Brasil, assim, é um país incrível, mas a carga tributária do Brasil, ela é insana. É muito elevado, né? E hoje, depois da reforma, todo mundo vai ver isso na mão. Hoje, o imposto é por dentro, não é muito demonstrado. Vocês vão se assustar quando começarem a enxergar a carga tributária dos produtos. Na minha opinião, de certa forma, né, o custo do Brasil, né, para o governo brasileiro, ele tem aumentado ao longo dos anos e o governo, de certa forma, repassa para o povo brasileiro o custo Exatamente. disso. A gente não vê nenhum trabalho assim tão grande, né, estruturado de aumentar a produtividade do serviço público, facilitar a vida das pessoas e repassa, vamos dizer assim, essa ineficiência para o povo brasileiro. E aí a forma que eles também procuram fazer isso é através dos impostos, né? Principalmente aí essa reforma provavelmente vai onerar mais ainda o povo brasileiro, na minha visão. Essa é uma opinião minha também. Exceto Zona Franca de Manaus, que vai ser protegida até 2073, que permanecerá a Zona Franca de Manaus com o intuito que sempre teve de fomentar aquela área. As demais localidades e estados federados aí estão bem preocupados, sim. Aproveitar esse gancho da Zona Franca de Manaus, explica para nós um pouco aí o que é CBS, o que é IBS e o imposto seletivo, para o povo entender. O IPI, ele vai definitivamente acabar ou vai ter algum ponto, algum estado do Brasil, alguma cidade que ainda vai ter esse imposto dentro da reforma tributária? Sim. O IPI, vamos começar do IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, vamos lá, um exemplo prático aí é a linha branca.
geladeiras, enfim, vamos lá, fogões, enfim, tem o IPI acima de 6,5%. E o governo, ele modula, não sei se você lembra, há bastante tempo atrás, o governo fala, taxa zero de IPI. Todo mundo já escutou isso, né, em alguma propaganda. Mas o que significa isso? É que ele usa isso como uma ferramenta de estímulo do consumo. Então, uma vez que ele baixa o IPI do carro, ele faz você adquirir carro. Então, o IPI ele vai ser extinto desde que o produto... a única influência que vai ter sobre o IPI depois de janeiro de 2027 é se o produto for produzido na Zona Franca de Manaus. Uma vez que você adquira uma geladeira fabricada em Santa Catarina e essa mesma geladeira seja fabricada na Zona Franca de Manaus, a geladeira de Santa Catarina vai permanecer com o IPI, porque a intenção do governo é proteger ainda a Zona Franca de Manaus. Então, o IPI vai ser extinto desde que considere toda a questão de insumos e produção de Zona Franca de Manaus. Interessante. E o CBS, o que vem a ser esse imposto? CBS vem substituir o PIS e a COFINS. PIS e COFINS são contribuições criadas, né, pelo governo. Então, todo o faturamento tem PIS e COFINS, toda a prestação de serviço tem PIS e COFINS, sobre receita financeira, operações tem PIS e COFINS em alíquotas diferenciadas. O governo veio substituir o PIS e a COFINS por um imposto, por uma contribuição apenas, que é a CBS. E está unificando 2 em 1. Tá, esse então seria no âmbito federal? Federal, CBS é federal. E o IBS? O IBS já é estadual e municipal. Por isso que foi o IVA dual. Um abarcou o ente federal, que é uma contribuição, não é um imposto, contribuições foram substituídas por uma contribuição. E impostos foram substituídos por um imposto. Então, o ICMS, o ISS e, entre aspas, né, que eu já falei sobre IPI, então o IBS e ISS o ICMS e ISS foi substituído pela IBS e é progressivo até 2032. Então seria isso, né? A A CBS sopinha de seria letras, né? a contribuição sobre bens e serviços e é federal. Isso, E o IBS, o imposto sobre bens e serviços, é estadual e municipal também. exatamente. O município e o estado vão se unir, vão ter um imposto único, um IVA único. Entendi. Então, de certa forma, simplificou bastante o 5 entendimento, né? terão 2, por enquanto. Para quem não é especialista da área, vai entender um pouco melhor os impostos, né? Porque hoje realmente a gente não sabe, né? Tem tanta O que coisa está por dentro, o que está por chamado fora. por dentro. O que seria o por dentro? É que É a gente grossap. ouve contador falando sobre isso o tempo inteiro, mas o que é o por dentro, na verdade? É porque você bota o imposto dentro da própria base do imposto. Uhum. Para quem é da área de tax, teve a tese do século. A tese do século foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essa tese, ela trouxe muita vantagem para as empresas, que teve um reconhecimento que o ICMS não estaria na base de cálculo PIS e COFINS. Depois teve tese filhotes disso, enfim. Então, imposto embutido dentro da base de outro imposto. Hoje vocês não enxergam isso, é o que a gente fala tributariamente, imposto grossapado, imposto por dentro. Então, o imposto fica mais caro. Uma vez que você coloca imposto dentro da base do imposto, o imposto fica encharcado. Imposto sobre imposto. Isso, a base de cálculo ela é encharcada hoje. E o artigo 12 da Lei Complementar 214, ele vai falar sobre a base de cálculo. A base de cálculo agora vai ser diferenciada, vai ser uma base de cálculo mais simples e vai ser a mesma base de cálculo. Então, a simplificação está nisso. Essa imposto dentro de imposto, dentro de imposto, dentro do imposto, dentro... Não, vocês não vão ver isso mais com a reforma tributária. Agora, vai ficar claro ali na nota fiscal para você o que você está pagando. É cálculo simples ali que você vai entender. Parecido com o que já acontece nos Estados Unidos, né? Quando a gente faz uma Exatamente. compra lá, já vem na nota o Isso. imposto, né? Exatamente isso. Isso é interessante. Fran, e fala um pouco sobre o imposto seletivo. Esse aí me chamou um pouco a atenção. Ele é pouco falado, mas ele é um mediador aí de mercado. Imposto seletivo, vulgarmente, popularmente falando, é o imposto do pecado. O que seria isso que o governo colocou? É um imposto que ele não vai estimular o consumo de produtos que ele considera
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nocivos. Nocivos, isso. Eu posso trazer para você um exemplo de cigarro, tá no IS, bebida alcoólica, tá no IS. Então, o imposto seletivo ele vai existir e o governo vai modular ali, porque ele não quer estimular esse tipo de consumo. Foi uma forma que ele alcançou na reforma tributária de controlar o que faz mal à saúde e ao meio ambiente. E veículos poluentes também entraria nesse Isso. posto aí também. Uhum. Eu falo mais cigarro e bebida porque é o que atinge mais a população, É né? mais conhecido, né? Isso. De uma forma mais simplificada. E aí uma pergunta, né, baseada em tudo que a gente falou dos impostos, das contribuições e tudo, estados e municípios geram outro bloco de dúvidas. Quem perde arrecadação, quem ganha e se isso vai afetar serviços públicos locais? Quem ganha e quem perde a arrecadação, depende. É o que eu te falei muito inicialmente. O setor de serviços tende a ter uma arrecadação maior e vai perder com isso. E vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. A sua academia, se você fizer, também vai ficar mais cara. O seu salão de beleza, se você usar, vai ficar mais caro. Então, assim, e para a indústria, minha opinião pessoal é que com a questão do crédito, porque na reforma tributária você vai poder tomar crédito de tudo. Hoje em dia é muito discutida essa questão. Uma fábrica de veículos, vamos lá, uma fábrica de caminhão. O que é insumo para essa fábrica de caminhão? É o que o governo entende que é insumo. Às vezes ele está usando um produto lá que é fundamental para a produção e o governo entende que aquele conceito de insumo para ele não vai, então ele não toma crédito, aí vira despesa. Tudo que não gera crédito é uma despesa. Para a reforma tributária, você vai ter direito a tomar crédito. O que não é serviço é mercadoria, e você vai tomar crédito de tudo. Por isso que eu falo em relação a esse efeito cascata que existe hoje com os impostos vigentes, na reforma tributária não vai ter esse efeito cascata mais. E o setor fabril tende a se beneficiar. Então, quem ganha e quem perde, minha visão pessoal, o setor de serviço perde um pouco em alguns segmentos e o setor fabril ganha pela tomada de crédito. Aí falando de estados, né, quem tende a ganhar aí, eu acredito que aqui na região sudeste, que produz muito e tem uma população muito grande, tende a ganhar então com essa reforma tributária. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais em seguida, que são estados muito populosos. Sudeste, sim, de uma forma macro. Porém, o estado do Rio de Janeiro, minha opinião pessoal, talvez não. São Paulo, sim. Porque o Rio de Janeiro, existe um fomento, e todo tributarista sabe, e todo empresário conhece, que a Codim, juntamente com a Secretaria de Fazenda, eles sempre fomentam o estímulo do Estado, né? De que tenham grandes fábricas aqui no Rio de Janeiro. A exemplo disso, o setor automotivo é muito forte, entre outros setores que vieram, né, do estado de São Paulo para cá, pelo Rio de Janeiro ser competitivo do ponto de vista de incentivo fiscal. Temos grandes empresas do setor de bens de consumo que saiu de São Paulo porque paga 3% de ICMS no Rio. E tá tudo bem, o Rio pode fazer isso. É legal. Essa guerra fiscal, ela existe e é isso mesmo, vamos atrair. Por quê? Eu entendo que realmente o Estado tem esse papel social de trazer as empresas para cá para fomentar emprego, renda, arrecadação. Um estado com uma renda per capita alta é um estado respeitado. E com esse fator da reforma tributária, é o que eu te falei, só vai fazer sentido logisticamente. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele vai perder os incentivos fiscais. Talvez pelo eixo Rio-São Paulo, Espírito Santo, Minas, faça sentido se manter aqui no Sudeste. Mas não digo, afirmo que vai ser vantajoso para o Rio de Janeiro. Até porque é um estado que passou por alguns momentos aí financeiros delicados. Entendi. Eu imaginava aqui que os estados mais populosos diretamente iam ser mais beneficiados. Mas essa questão dessas vantagens que essas empresas têm hoje de se instalarem nos estados, que o governo regional, né, estadual acaba concedendo algumas vantagens ali, então isso vai acabar com a reforma? Sim, é o que eu chamo de incentivo fiscal. Eu não, né? Todo mundo chama de incentivo fiscal.
os incentivos tendem a acabar até 2032. Só que eles não vão acabar de repente, não, tá? É o que eu te falei da progressividade. O PIS e COFINS, ele vai acabar de fato, vai começar em 1º de janeiro do ano que vem, porém o ICMS de 2029 até 32 vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até finalizar. É uma dúvida que ficou aqui, por exemplo, eu instalo uma empresa hoje no estado do Rio de Janeiro, Uhum. e aí eu tenho esse incentivo fiscal. E talvez num contrato, num acordo ali com o estado, eu tenha 20 anos desse incentivo em vigência para mim. Mesmo nesse período que entrar, né, a reforma tributária, eu vou ter garantido esses 20 anos de incentivo ou aquilo ali parece que dá um ponto de corte? Justamente por esse acordo que existe entre o Estado e as empresas, é que é 2032, 2033. A reforma, ela levou em consideração a esse acordo de 20 anos. Existe uma lei, lei complementar, que fala que irão vigorar até 2032 todos os incentivos e, antes da reforma, poderiam ser prorrogados ou não. Mas Entendi. a lei que fala de incentivos fiscais, ela já limita 2032. Então, o governo viu todas as pernas antes de fazer a reforma. Então, os incentivos fiscais acabam justamente com o prazo que ele deu da progressividade. É, porque o impacto Tudo seria muito pensado. grande. Se tivesse um ponto de corte assim tão rígido, né, o impacto seria muito grande na economia. Ele vai ser progressivo, vai ser até 2033, né? Até 31/12/2032 e iniciar em 2033. Porém, não se esqueça, não é para todo mundo sair correndo assustado. Existirão nos estados ainda um fundo que vai amparar e equilibrar aquilo que se é arrecadado por 20 anos. Então, até daqui a 20 anos, os estados estão seguros, porque senão entra todo mundo em recuperação. Então, assim, eu tô falando para correrem atrás de reforma tributária, se organizarem em relação à logística, mas para você empresário, para ser vantajoso para você. O seu estado, ele não vai quebrar amanhã. Existe um comitê por trás, existem estudos e existe um fundo que vai amparar. Esse fundo já está preparado com o recurso necessário para manter o equilíbrio aí em 20 anos. Você que é especialista no setor e presta serviço de consultoria para muitas empresas, a percepção que eu tenho é que as empresas de grande porte já estão se preocupando com isso. Muito tempo. Mas as de médio e pequeno porte, eu acho que ainda estão um pouco atrasadas em relação a isso. A gente conversa com algumas pessoas desses setores de empresas de médio porte, pequeno porte, eles ainda não têm muito esse entendimento. Então, aquilo que você falou no início de procurar, né, alguém, né, ou empresas que possam dar esse suporte é muito importante, porque o susto pode ser muito grande quando for implementado É essa caro reforma a e a reforma. pessoa ou a empresa não se preparou para isso. Isso, a questão, você tem que ter um budget exclusivo para a reforma tributária. E eu te digo que esse budget tinha que ser planejado lá em 2023. Então, o que as multinacionais fizeram? Elas já têm áreas específicas, elas já têm PMO implantando, elas já têm Big Four com consultoria, as multinacionais já têm BPO fazendo a parte de back-office e está cuidando e revendo os contratos que eu falei anteriormente. Então, a maioria já está estruturada. Porém, me dá um sentimento de misericórdia em relação aos pequenos, sabe por quê? Porque a reforma tributária, você precisa ter caixa, você precisa readequar teu sistema e isso custa dinheiro. Você precisa readequar seus contratos, essa revisão também custa. Então, eu não diria que as pessoas jurídicas de médio e pequeno porte se esqueceram que tem a reforma, mas talvez elas não tenham investimento para isso. Por isso que eu acredito que seja importante eles acompanharem de forma gratuita, de usarem. A Receita Federal disponibilizou calculadoras, tem muito material interessante, e, de repente, ali se estruturar com os profissionais que estão mais perto, né? Não precisa ser, de repente, uma Big Four ali, pode ser uma consultoria de menor tamanho para te amparar, mas não fique sem um amparo nesse momento.
porque vai sair caro mesmo, o que você falou. Se você pode travar seu faturamento. Se você não se readequar com questões tecnológicas, porque a nota fiscal ela é eletrônica, o sistema precisa funcionar. Você tem tags específicas ali que precisam. E outra coisa, com essa regulamentação da semana passada, do dia 30 de abril, o regulamento e o decreto, 3 meses depois, se você estiver fazendo faturamento de forma equivocada, fora daquilo que o fisco falou para você fazer, em agosto vão começar a ter multa, tá? Já em agosto? Já em agosto. Então é para ficar muito atento e procurar o quanto antes, porque você vai levar aí uma multa, uma autuação e não está nem sabendo por quê. É, eu mesmo não tinha dimensão da importância, né, da atenção que nós temos que dar para esse momento da reforma. Eu imaginei que o impacto seria em 2032, 2033, então já está acontecendo muita coisa e a gente precisa se adequar a isso o mais rápido possível. Isso, a questão das penalidades, elas já estão previstas, mas ela está lá naquela letra miúda do ajuste, do CONFAS. Uma coisa que, de repente, o empresário está preocupado com o teu negócio ali. Ele está preocupado em vender, está preocupado com a parte comercial, e está certo, é o coração da empresa. Ele tem que vender, ele tem que preocupar com a qualidade do produto dele. Mas ele não está preocupado ali que ele vai ser multado e talvez ele nem saiba. Por isso a importância de terceirizar algumas coisas, back-office, a importância de procurar um contador, um advogado, de um tributarista perto. Entendi. E aí, Fran, um pedido que eu faço para você, o que a gente aqui na Eleve, junto com você, pode estar fazendo nesse momento para ajudar as pessoas que ainda não têm tanto conhecimento sobre o assunto e disponibilizar algum material, alguma coisa para que eles possam começar a olhar para isso e ter um entendimento, pelo menos básico aqui, para passarem a tomar uma decisão mais assertiva sobre esse assunto. Eu tenho uma questão social muito forte em mim, né? Então, eu mentoro aí gratuitamente muitas pessoas em relação à carreira, enfim, a Fiesp em São Paulo, o IVG, o Projeto Garra, que é um projeto muito lindo que ensina tributos e contabilidade para jovens, enfim. E o que eu posso doar, eu posso montar um e-book e disponibilizar para você de uma forma simples, para que pessoas e empresários que de repente não têm o poder aquisitivo ali de ter um consultor do lado, possa ali se antenar e ver o que pode ali estar doendo nos próximos 3 meses. Gratuitamente eu disponibilizo um e-book simplificado para você. Obviamente, a gente tem, né, a questão também que pode ser procurada em relação à empresa que trabalha, enfim, mas gratuitamente posso disponibilizar um e-book para vocês. Obrigado, isso vai ser muito importante, porque as pessoas precisam conhecer o quanto antes, né, mais sobre esse assunto e tomar as decisões corretas para não perder dinheiro nesse caminho, porque já vai onerar um pouco mais, né, o caixa das empresas. E Sim. aí, se tomar decisões erradas ou perder o time, isso pode ser realmente danoso para qualquer organização. Eu vou te dar um exemplo simples, de repente, vamos lá, o Alexandre tem uma empresa de consultoria. O Alexandre tem uma empresa de consultoria de qualidade, vamos colocar assim. Você está preocupado em garantir o ISO, não sei a especificidade do que você faz. Engenharia, gerenciamento de projetos, acho que o teu know-how é muito mais voltado para a estruturação de procedimentos. Então, você está preocupado com o serviço que você vai prestar ali, enfim, a qualidade do que você vai entregar. Mas, uma vez que você não se atenta a esse, o que a gente chama que é fora do negócio, né, o não core, no core do negócio, ele pode acabar com o seu caixa. Então você está preocupado ali com o teu produto? Sim. Está preocupado com as vendas? Sim. Mas não esqueça que o Brasil é um país burocrático e que o governo, ele não mede para te cobrar. Então, assim, foque em ter parcerias. Mesmo que sejam parcerias que inicialmente sejam, leituras gratuitas, depois você vai se estruturando, enfim, mas o que não se mede realmente não se gerencia, não tem como, se você deixar de lado essa parte da tua empresa, você pode ser muito penalizado por isso.
E vai sair muito mais caro depois. Porque eu afirmo para você, hoje já não temos profissionais. Em 2032, não teremos menos ainda. E quem chegar por último vai beber água suja. Vai pagar mais caro. E às vezes nem vai ter um profissional. Já existe, já nasceu com a escassez, né? Já nasceu com a escassez. Reforma Profissionalmente tributária. falando, já nasceu PMO, escassa. façam cursos de PMO. Façam inglês e façam cursos de PMO. Façam pós-graduação aí em projeto. Porque o que vai ter de demanda de implantação de reforma tributária, muita demanda. Então, se especializem aí em tributário, em reforma, mas também em gerenciamento de projetos. É muito importante. Inclusive, eu estou fazendo gerenciamento de projetos hoje porque é muito importante. Existe todo um planejamento estratégico, né, De por trás disso implantação. tudo, né? Porque tem os processos, as etapas e um bom gerenciamento de projetos, com certeza vai ser fundamental para que você tenha acertos, né? E Isso. faça de uma forma menos traumática, porque de qualquer jeito já vai ser traumático. As multinacionais, elas precisam reportar o status da reforma tributária aí para os países, né, de origem. A exemplo disso aí, você pode falar, existe toda uma área estruturada, em que passo que eu tô, o que precisa ser feito. Existem áreas nas empresas de reforma tributária. Você que tem acesso a grandes organizações, qual a visão que o empresariado brasileiro tem sobre essa reforma tributária? Qual a percepção que você tem tido visitando as empresas, prestando o seu trabalho, né, a sua consultoria, o seu serviço? Eu enxergo que as grandes multinacionais hoje, algumas ainda estão atrasadas, em relação a um tema que eu nem trouxe aqui, que eu acho importante falar, apuração assistida. A apuração O assistida. que seria a apuração assistida? De uma forma simples, lembra que imposto de renda de pessoa simples, tá? Não estou fazendo uma analogia para entendimento. Antes existia a declaração de imposto de renda, onde você fazia toda a sua declaração, o seu contador fazia. Hoje em dia tem a pré-preenchida. O governo já tem todas as suas informações. Ele só quer que você organize e veja se é isso mesmo ali, e você clica e dá OK. Se você tiver de acordo ali com o que o governo já trouxe para você, de despesa médica, de receita, né, de recebimentos tributados, você clica em OK. O governo já sabe tudo da sua vida, Alexandre. Ele só quer que você dê OK ali, se é isso ou não. Confirme para ele, né? A apuração assistida, o governo já tem todas as bases de nota fiscal na Receita Federal. Então, fazendo um comparativo hoje, você vai ter o seu sistema que vai te dar lá 100 milhões de reais a pagar e o governo vai ter 99 milhões a pagar. Você tem só que organizar e saber o que não está parametrizado correto, porque o governo tem uma informação de imposto maior do que o que você tem no seu sistema, seu RP dentro de casa. Então, é realmente muito importante você ter esse tipo de assessoria. Muito bom. Fran, se fosse te dado uma dádiva com a experiência que você tem hoje, você voltasse lá aos seus 17, 18 anos, estivesse terminando o seu ensino médio e vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, qual decisão você tomaria em relação à formação? O que você procuraria para você se desenvolver para ter uma carreira de sucesso aí, conforme a sua é? Essa pergunta é muito. Ela é a minha vida, literalmente, né? Eu nem esperava que você perguntasse algo tão profundo, porque eu sempre tive o sonho de fazer direito enquanto 15, 16 anos, né? E eu sempre quis fazer direito. E eu comecei no escritório de contabilidade com 15 anos de idade. E nesse escritório de contabilidade, eu falava, o que era contabilidade, né? Porque eu achava que era um negócio muito difícil. E com 15 anos lá, na década de 2000, lá em 2000, né? Muitos anos atrás, quando comecei, eu falei, eu vou fazer direito e tal, vou fazer faculdade, não vou fazer ciências contábeis. E eu te afirmo, foi o melhor curso que eu fiz. Hoje eu sou contadora, tenho CRC em vários. Atuo, né, como contadora realmente, como contadora tributarista. E foi a melhor faculdade que eu fiz. Eu fiz direito, tá? Depois, eu fiz ciências contábeis com 17 anos.
e depois eu fiz direito com 30 anos. Mas eu te digo que depois que eu fiz direito, eu me apaixonei mais ainda por contabilidade. Porque ciências contábeis é muito macro, ela te dá visão de economia, te dá visão de direito, te dá visão de tudo que você precisa. Então, se eu fosse aconselhar os jovens, hoje eu aconselho, tá? Nas minhas mentorias aí com jovens, eu falo: façam ciências contábeis, ainda dá tempo, para a reforma tributária ainda dá tempo. Eh, Enfim, façam especializações em tributos, porque assim, a gente tem essa promessa de simplificação, mas nunca vai faltar trabalho para um bom profissional, nunca. Então, eu faria exatamente o que eu fiz. Eu fui inserida, em ciências contábeis pela vida, né, com lá na oportunidade que eu tive com 15 anos com 17 anos de 15 anos lá, né, fazendo estágio no imposto de renda, falar, né, desde 2000 eu fazia imposto de renda aí no escritório, então muitos anos, né, se passaram. Enfim, então é o conselho que eu dou: estudar sempre. Educação te tira de realidade que você nem imagina. Então, assim, se você quer mudar sua realidade hoje, Ciências Contábeis é um curso, acessível, tá, muito mais do que direito, e te dá um retorno financeiro muito bom. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar de ser contadora. E dentro da própria área contábil você desdobra, né? Tem Sim. vários setores ali dentro que você pode trabalhar, né? Sim, você pode fazer contabilidade de custos, que aí é custos industriais. Conheço excelentes pessoas que são voltadas para custo industrial. Tem contabilidade, eh, tributária, que é o que eu segui, né, ao longo desses 24 anos, na área. Vertentes, várias vertentes. Contador consultivo, contador somente financeiro ali, a questão de ações. Tem a possibilidade, ela é incrível para ciências contábeis, para direito também, tá? Eu gosto, eu exerço, eu sou uma tributarista, eu exerço o direito tributário, porém, hoje, de uma forma mais acessível e que vai te dar um retorno financeiro muito bom, façam ciências contábeis. O mercado está escasso de bons profissionais. Muito boa a sua dica, né? E fala um pouquinho também sobre essa parte social, você abriu um pouco, né? Você trabalha com jovens e pode falar um pouquinho sobre isso, se alguém tiver interesse também, como chegar até Sim. você ou algum outro profissional que atua assim dessa forma, um terceiro setor, vamos assim dizer. Eu pessoalmente eu não divulgo tanto, mas eu tenho projetos sociais que são meus, né, iniciativas minhas particulares para ajudar alguns segmentos específicos, né. Eu sou, fundadora aí do projeto Avante Mulheres, né, que eu conto com a colaboração aí de psicólogos, juízes, profissionais aí do direito, para amparar mulheres que sofrem violência doméstica. Eu tive a oportunidade, enquanto, estudante de direito, de fazer a escola do legislativo em Resende, e através da escola do legislativo eu pude criar uma lei no município de Resende, que está vigente, ajudando mais de 7.000 mulheres. Então, assim, a lei ela visa, beneficiar os filhos das mulheres que sofrem violência doméstica. É um tema bem sensível para mim, né, então eu acredito que não adianta nada você ser um executivo e não poder ajudar pessoas. Então, assim, tudo que sou, que vier a ser, eu vou oferecer ali socialmente às pessoas, porque eu acho que é o que preenche o coração e faz muito sentido para mim ajudar mulheres e ajudo também jovens que ainda não entraram no mercado. Então, hoje eu tenho a oportunidade desse projeto de ajudar pessoas que sofrem mulheres que sofrem violência doméstica, filhos de mulheres que sofrem violência doméstica, e através da lei, né, e eu também tenho a iniciativa de mentorias, né, eu tenho mentorias que eu faço gratuitamente, e mentorias que são mentorias de carreiras que são pagas, mas as mentorias gratuitas, hoje eu estou mentora na Fiesp São Paulo. Lá a gente mentora mulheres em carreiras executivas. Então, assim, uma mulher que tem o desejo de ter uma carreira executiva, a Fiesp teve essa iniciativa, né? Mulheres na Indústria, inclusive, o nome do projeto. Mentorei algumas mulheres. Eu mentoro através do IVG, que é um instituto da Edna, é incrível, é o maior instituto que tem de beneficiar mulheres também em relação a dar atenção. Lá a Edna
busca mentores no mercado, heads de várias áreas, e que dão ali mentorias gratuitas para essas mulheres, e muitas das vezes faz muita diferença na carreira. Conheço casos aí de pessoas que eram analistas e através dessas mentorias conseguiram a chegar a cargos aí de gestão, enfim, coordenação e depois gerência. E também tem um projeto Garra, que é um projeto que mexe muito comigo, né, porque são jovens. Esse projeto Garra é através da Bravo, é um projeto muito lindo, né, que iniciou aí com o Marcos Gimenez, né, através do desejo aí do coração dele de ajudar pessoas. É um projeto muito lindo que beneficia jovens que não têm nem noção do que querem fazer na carreira. Eles têm lá a idade de fazer a faculdade, muitas das vezes não têm a possibilidade. E o que a Bravo faz? Através do projeto Garra, eles trazem esses jovens, eles mentoram esses jovens com altos executivos no mercado, de forma gratuita, né? São executivos de várias multinacionais que mentoram esses jovens. E através disso ele tem um discernimento ali, eu quero ir para a área contábil, eu quero ir para a área fiscal, eu quero ir para a área de TI. Muito jovem tem muita vontade de automatizar, então na Bravo também tem essa fábrica de softwares, né? Então é muito interessante e eles ficam muito felizes com essa iniciativa. Então são projetos sociais que aquecem muito o meu coração. Então por isso até essa questão de doar o e-book, enfim, eu fico sempre à disposição ali. É óbvio que eu, né, enquanto contadora, advogada e tributarista, eu atuo ali é aonde eu trabalho, né? Eu presto esse tipo de serviço, mas eu estou sempre aberta socialmente a ajudar pessoas. A educação muda A vidas. educação muda. A minha realidade, eu nunca imaginei viver hoje o que eu vivo sem ter passado pela educação. A educação me tirou de uma situação e me colocou em lugares que eu não imaginava. Tá certo. Fran, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um privilégio poder te receber. As pessoas também conhecerem a sua competência, o que você faz, algo tão importante, né, que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, que é a reforma tributária. Sim. Saber também que você tem todo um trabalho social que ajuda pessoas a se desenvolverem para ter uma jornada muito parecida com a sua. Exato. Uma jornada de sucesso, mas com muito empenho, muita energia, muita dedicação. E então, para nós é um prazer te receber aqui no nosso podcast, tá? Eu agradeço, Alexandre, a oportunidade. Agradeço também o trabalho que você tem feito de forma gratuita aí, de trazer pessoas aqui para ajudarem pessoas. Então, é exatamente isso. Gentileza gera gentileza, né? Então, parabéns aí pela iniciativa e que Deus abençoe todas as suas ações. Obrigado por você ter vindo mais uma vez, tá? E também quero agradecer a audiência. Eu tenho certeza que foi uma aula VIP para nós aqui sobre a reforma tributária e a Fran vai disponibilizar gratuitamente um e-book para você saber um pouco mais de tudo aquilo que a gente comentou hoje, né? Um pouquinho mais estruturado, dando alguns detalhes para que você possa começar aí já a pensar em como você vai trabalhar a reforma tributária na sua empresa e você que está procurando uma área específica para trabalhar, então esse é o caminho, ela já passou aqui para você tudo que é necessário para que você tenha uma carreira de sucesso dentro da área contábil, tá joia? Muito obrigado aí, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada.